E aí galera do canal Fute Loucos, como é que vocês estão? Hoje nós iremos falar qual jogador que teve mais títulos na história do futebol. Daniel Alves é um futebolista brasileiro que atua como lateral direito ou meia. Atualmente joga pelo São Paulo. É o jogador com mais títulos oficiais na história do futebol. No total são 42 títulos, à frente de Giggs, Iniesta, Maxwell e Piqué, com 35 títulos cada. Pela seleção brasileira, Daniel Alves sagrou-se campeão 2 vezes na Copa América. História. Nascido em Juazeiro, Bahia, Daniel Alves teve uma infância pobre, na qual, ao lado do pai, Domingos Alves da Silva, trabalhava na roça, plantando tomate, cebola e melão e alho. Armava arapucas para caçar aves e reforçar a alimentação da família. Desde cedo, amante do futebol, o então jovem garoto improvisava bolas com sacos plásticos ou meias velhas. Daniel chegou inclusive a fazer ponta no filme de Sérgio Rezende Guerra dos Canudos, de 1997. Segundo lateral, em troca de alimentação e 5 ou 10 reais por dia, ele aceitou ser figurante. O lateral considerou a experiência muito legal. Daniel Alves foi casado com Dinora, com que teve 2 filhos. Ela é sua agente. Em dezembro de 2009, o jogador revelou que é torcedor do São Paulo e gostaria de atuar pela equipe paulista, para depois encerrar a carreira no Bahia. Possui um irmão que é cantor de forró, chamado Ney Alves. Carreira. Sua carreira começou no Juazeiro. O treinador José Carlos Queiroz, o qual, a convite do amigo Cláudio Carneiro, que assumiu o Juazeiro Social Clube de 1998 até 2000, foi quem levou Daniel Alves para o Bahia, ainda com 15 anos de idade. Cláudio, que havia se tornado supervisor do clube, falou que tinha um jogador acima da média do juvenil do Juazeiro. Abre aspas. No primeiro treino que vi, gostei e trouxe ele do juvenil para profissional. Fecha aspas. Chegou a disputar uma partida junto com os profissionais do Juazeiro, um amistoso de inauguração do estádio da seleção da cidade de Conceição do Coité, que disputa torneios amadores. Após alguns anos nas categorias de base do Bahia, na reta final do Campeonato Brasileiro de 2001, com as contusões do titular Denilson e de seu reserva imediato, Mantena, Daniel teve sua primeira chance de jogar como titular no dia 11 de novembro, no triunfo do Bahia sobre o Paraná, por 3-0 na Fonte Nova. O jovem lateral não decepcionou. Daniel jogou com ousadia, garra, mostrou excelente preparo físico, marcou com eficiência, apoiou bastante o ataque e foi o grande destaque desse jogo, sofrendo um pênalti e dando passe para um dos gols. Durante a partida, a boa atuação fez com que os torcedores exigissem em coro: A. Daniel é titular. O treinador Evaristo de Macedo atendeu aos pedidos e, nas partidas seguintes, Daniel Alves não saiu mais da equipe titular. No ano seguinte, 2002, mesmo com o Bobô assumindo o cargo de treinador, Daniel Alves continuou sendo titular absoluto do Bahia. Abre aspas. Acho que, por seu talento e pela falta de bons valores no país para a posição dele, o Daniel é forte candidato a integrar a seleção brasileira num futuro próximo. Marcelo Chamusca, treinador dos juniores do Bahia. Jogando pelo Bahia, Daniel Alves foi campeão do Campeonato Baiano de 2001 e bicampeão da Copa do Nordeste em 2001 e 2002. No início do segundo semestre de 2002, Daniel Alves foi contratado pelo Sevilha da Espanha, inicialmente por empréstimo de uma temporada. Ao final da temporada 2002-2003, Daniel Alves havia atuado em 10 partidas no Campeonato Espanhol e agradado os torcedores e dirigentes do Sevilha, com suas excelentes atuações durante o empréstimo. Em dezembro de 2003, durante sua segunda temporada pelo clube da cidade de Sevilha, conquistou o Mundial Sub-20 pela seleção brasileira. Daniel Alves foi um dos grandes destaques da equipe, terminando como terceiro melhor jogador do torneio. Em dezembro de 2006, Daniel Alves assinou um novo contrato com o Sevilha. Finalizou a temporada 2006-2007 com êxito, com 47 partidas e 5 gols marcados, atuando em todas as partidas da Copa da UEFA de 2006-2007, torneio conquistado pelo clube. Ao final da temporada 2007-2008, foi mais uma de destaque no Sevilha. Durante sua coletiva de despedida, Daniel Alves disse que gostaria de retornar ao clube no futuro e que chegou ao Sevilha como um menino e saiu como um homem.
chegando a chorar diversas vezes durante a coletiva. Ele também aprecia a confiança depositada nele. Em 2 de julho de 2008, Daniel Alves foi contratado pelo Barcelona por 4 temporadas. O valor anunciado oficialmente foi 34 milhões de euros, com mais 6 milhões dependendo do seu desempenho durante as temporadas seguintes. Na temporada 2008-2009, na sua primeira partida pelo clube catalão, logo assumiu o posto de titular, anteriormente pertencente a Gianluca Zambrotta, que havia retornado ao futebol italiano, se transferindo para o Milan. Fez sua estreia oficial pelo Barcelona em 13 de agosto de 2008, contra Wisła Kraków, no jogo de ida das eliminatórias da Liga dos Campeões, torneio em que terminou com o título do Barcelona. Sua estreia na La Liga ocorreu no primeiro jogo do Barcelona no campeonato, contra o Numancia, no dia 31 de agosto de 2008. Devido à suspensão por cartão amarelo, não atuou na final da Champions contra o Manchester United. O Barça contou com uma grande atuação de Xavi, Messi e Eto'o, e derrotou o clube inglês por 2-0, conquistando assim a tríplice coroa da temporada 2008-2009, Liga dos Campeões, Campeonato Espanhol e Copa del Rey. Conquistou ainda a Supercopa da Espanha e a Supercopa da UEFA, vencendo o Shakhtar Donetsk por 1-0 na final, com gol de Pedro na prorrogação. Sendo assim, em sua primeira temporada pelo clube catalão, Daniel Alves conquistou todas as competições que disputou. No início da temporada 2013-2014, alterou o número de seu uniforme de 2 para 22 para homenagear o ex-companheiro de equipe Eric Abidal, que a utilizara e deixara o clube. Na temporada 2014-2015, contra o Apoel pela Liga dos Campeões 2014-2015, Daniel Alves completou 300 jogos pela equipe do Barcelona. Ao se aproximar da data fim de seu contrato com o clube, junho de 2015, as partes ainda não haviam chegado a um acordo. O próprio Daniel Alves declarou em entrevista que se sentia menosprezado pelos dirigentes. Porém, em 9 de junho de 2015, renovou seu vínculo com o clube por mais 2 temporadas. Na temporada 2015-2016, Daniel Alves deixou de utilizar a camisa 22 e passou a utilizar a camisa 6, utilizada anteriormente por Xavi Hernandes. Em maio de 2016, foi confirmada sua saída do clube. No dia 27 de junho de 2016, assinou com a Juventus, um contrato válido até junho de 2018. Marcou seu primeiro gol com a camisa da Juventus na 5ª rodada da Série A, 2016-2017, na goleada por 4-0 sobre o Cagliari. No dia 19 de junho de 2017, dias após amargar uma derrota para o Real Madrid na final da Liga dos Campeões 2016-2017 e dar declarações polêmicas, foi anunciado que Daniel Alves não faria parte do elenco da velha senhora. No dia 29 de junho, a Juventus anunciou oficialmente a rescisão de contrato de Daniel Alves. No dia 12 de junho de 2017, assinou por 2 temporadas com o Paris Saint-Germain. Em sua primeira partida oficial na temporada, fez um dos gols da vitória do Paris Saint-Germain sobre o Mônaco por 2-1, conquistando o título da Supercopa da França. Daniel Alves também marcou o primeiro gol da vitória sobre o Bayern de Munique por 3-0 na 2ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões de 2017-2018. No dia 22 de novembro, marcou um golaço na goleada sobre o Celtic por 7-1, ainda pela fase de grupos da principal competição europeia de clubes. No clássico contra o Lyon, no dia 21 de janeiro, causou polêmica ao ser expulso da partida por ter ofendido ao árbitro. Logo após esse jogo, o brasileiro foi punido por 3 jogos sem poder atuar pelo Paris Saint-Germain. No dia 23 de junho de 2019, após uma partida pela Copa América, anunciou sua saída do time por uma rede social. No dia 1 de agosto de 2019, acertou seu retorno ao Brasil e assinou com o São Paulo até 2022, onde ele realizou seu maior sonho de carreira, que era atuar pelo São Paulo. A sua apresentação foi no estádio e estava muito lotado. Estreou com camisa do tricolor paulista no dia 18 de agosto de 2019, contra o Ceará pelo Brasileirão. Ainda no primeiro tempo, recebeu assistência de Raniel e marcou o gol que definiu a vitória de 1-0. Em 2003, foi convocado pela Seleção Brasileira Sub-20 para disputar do Mundial da categoria. Os brasileiros conquistaram o título vencendo a Espanha por 1-0 na final, em 19 de dezembro de 2003. Daniel Alves foi um dos destaques da Seleção Brasileira no torneio e terminou sendo eleito o 3º melhor jogador da competição. Fez sua estreia pela Seleção Brasileira principal no dia 7 de outubro de 2006, num amistoso não oficial contra o Kuwait Sport Clube, Clube do Kuwait. Em 2007, Daniel Alves conquistou seu primeiro título pela seleção, a Copa América de 2007, atuando em 4 partidas e se destacando ao dar uma assistência e marcar um gol na final, com vitória dos brasileiros por 3-0 sobre a Argentina. No dia 15 de julho de 2009, na primeira partida do Brasil na Copa das Confederações de 2009 contra o Egito, deu uma assistência para o gol. Ainda nesse torneio, na semifinal, marcou o único gol da partida contra a África do Sul, após uma cobrança de falta aos 88 minutos de jogo. A grande final aconteceu em 28 de junho de 2009 e o Brasil conquistou o título após
após uma difícil vitória por 3-2 de virada sobre os Estados Unidos. No dia 6 de junho de 2009, marcou seu segundo gol pela seleção brasileira em jogo contra o Uruguai, válido pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2010. Partida em que Daniel Alves chamou muita atenção pela sua ótima apresentação em campo, pois, além do gol marcado, conseguiu evitar 2 gols da equipe adversária, o que causou, segundo os jornalistas esportivos, uma acirrada e saudável disputa pela vaga de titular da posição, entre Alves e Maicon. Entretanto, Maicon disputou a Copa do Mundo como titular. Como treinador, Mano Menezes foi um dos remanescentes da Copa do Mundo de 2010. Mano deixou de lado o Maicon, de quem Daniel Alves era reserva. Nos amistosos pós-Copa contra o Irã e a Ucrânia, Daniel Alves marcou 2 gols, um em cada jogo. Em 2011, foi convocado por Mano para a disputa da Copa América. Sob o comando de Luiz Felipe Scolari, Daniel Alves conquistou a Copa das Confederações de 2013, depois de uma eletrizante final contra os espanhóis, vencida por 3-0. No dia 14 de agosto de 2013, no primeiro amistoso da seleção após o título diante da Suíça, o lateral marcou contra o gol que daria a vitória aos europeus por 1-0. No dia 7 de maio de 2014, foi convocado para a Copa do Mundo de 2014. Daniel Alves não vinha sendo convocado pelo treinador Dunga. Já no dia 11 de junho de 2015, foi convocado para a disputa da Copa América de 2015, para substituir Danilo, que havia se lesionado em um jogo amistoso. Ele integrou o elenco para a disputa da Copa América Centenário em 2016. Após a demissão de Dunga, é a chegada de Tite. Continuou sendo convocado com frequência, além de ter sido capitão em 4 partidas sob seu comando. No dia 9 de maio de 2018, durante a decisão da Copa da França, sofreu uma lesão no joelho. Dias depois, após ser examinado pelo médico da seleção brasileira, foi confirmado que Daniel Alves estava fora da Copa de 2018. Atuando como capitão do time, disputou a Copa América de 2019 pela seleção brasileira, edição em que o Brasil conquistou o 9º título. Ao final do torneio, foi agraciado com um troféu de melhor jogador da competição. Chegou ao 40º título na carreira, o primeiro como capitão do Brasil. Gente, vocês gostaram desse vídeo? Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal. Te recomendo esse vídeo daqui pra você ver, beleza? Tamo junto, até o próximo.